Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos em nosso canal Palavras de Bênçãos. Hoje vamos adentrar profundamente nas águas da Palavra de Deus, explorando tópicos que tocam os corações de todos nós, que é família, relacionamentos amorosos, finanças e como enfrentar os sentimentos de ansiedade, medo e depressão. Vamos juntos nessa jornada de crescimento espiritual? E o tema desta mensagem, transformando desafios em vitórias. Meus irmãos, como sempre, eu peço a você encarecidamente que nos ajude a compartilhar, inscrever-se no canal, curtir os nossos vídeos, amém? E acionar também os sininhos para as novas notificações. Nos ajude ao crescimento desse canal, porque a sua participação é muito importante para nós. Você não sabe o quanto eu sou grato por essa atitude sua de compartilhar e inscrever-se no canal. Amém? Então vamos à mensagem de hoje. Primeiro vamos falar agora, meus irmãos, sobre a família, que é uma fundação sólida, onde a nossa fé é vivenciada no dia a dia. Lembrando sempre que o amor é uma ação, não apenas um sentimento. Portanto, como filhos de Deus, devemos modelar essa essência do amor divino em nossos lares, guiados pelo Espírito Santo. Recordemos o que o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 18 a 21, quer nos dizer, onde somos lembrados das dinâmicas familiares guiadas pelo amor e respeito mútuos. Olha o que vai dizer: esposas, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas esposas e não sejam rudes com elas. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam ânimo. A família é um campo de batalha espiritual constante, meus irmãos, onde nossa fé se manifesta no amor prático e na harmonia. O que estamos observando hoje em dia é a falta de respeito entre casais, filhos que não respeitam mais os pais, que mandam nos pais, a falta de respeito dentro de casa, que parece mais um campo de batalhas. Muitos preferem ficar mais tempo fora de casa, parece que fora de casa ele encontra paz. Precisamos deixar o Espírito Santo fazer morada dentro da nossa casa, e ele vai transformar essa situação por completo, creia. Se tem alguém aqui passando por essa situação, existe uma solução. Deixe Deus entrar e fazer morada dentro da sua casa. Então será um pedacinho do céu. Agora vamos passar para os relacionamentos amorosos. Que desafio incrível! A Bíblia nos orienta na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 4 a 7, vai dizer assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Lembrando-nos das características do verdadeiro amor, que é a paciência, a bondade, não invejar, não se orgulhar, não se irritar facilmente, não guardar rancor. Vamos lembrar que nossos relacionamentos refletem nossa relação com Deus. É importante cultivar um amor genuíno e sacrificial, buscando edificar e apoiar uns aos outros. A Bíblia nos apresenta um padrão elevado no amor. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 8, nos lembra que Deus é amor. Assim, todo relacionamento saudável começa com um entendimento do amor divino e o compartilhar desse amor um com os outros. Devemos ser seletivos em nossos relacionamentos, procurando aqueles que nos apoiam em nossa caminhada espiritual e nos desafiam a crescer em Deus. Precisamos encontrar relacionamentos que possam crescer juntos, se respeitarem, lutar juntos e não um contra o outro. Entender o momento de cada um. Se você não encontrou ainda um relacionamento assim, peça a Deus com fé e Ele providenciará. Acredite. Vamos para o outro item, meus irmãos, que é finanças.
É uma área muitas vezes negligenciada, sabia? Em relação à nossa fé, também são abordadas nas Escrituras. Não podemos ignorar a sabedoria contida na palavra de Deus. Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, nos lembra que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro em si não é o problema, mas nossas atitudes em relação a ele. Somos chamados a ser mordomos fiéis dos recursos que Deus nos confiou, buscando sempre sua direção em como administrá-los. E lembre-se, o contentamento é uma grande chave para a paz financeira. O descontrole financeiro leva às brigas dentro de casa, influencia na vida social, traz ansiedades, até depressão. Precisamos tratar essa área com muita atenção e sabedoria. Controlar os seus gastos é muito importante para não cairmos nas armadilhas do consumismo desenfreado e que pode nos levar ao abismo sem fim. Reflita nessa mensagem agora. E por último, mas não menos importante, é enfrentar a ansiedade, medo e depressão. Na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, é uma fonte de conforto. Veja bem, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Busquemos a Deus em nossos momentos de angústia, confiando que sua paz sustentará nossas almas. Meus irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Enfrentemos esses sentimentos com a firmeza da palavra, buscando aconselhamento e apoio sempre que necessário. Não tenha medo de pedir ajuda quando você se sentir ansioso, aflito, angustiado e sentir que a depressão está batendo em sua porta. Procure urgentemente ajuda espiritual, profissional. Não espere acontecer. Quanto mais tarde procurar ajuda, vai ficando mais difícil de uma solução favorável. Pense nisso. Meus queridos irmãos e irmãs, é vital lembrarmos que cada um de nós está em um processo de crescimento espiritual constante. Cada um desses aspectos que abordamos nos desafia a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Vamos prosseguir nessa jornada com o coração aberto para a direção do Espírito Santo e uma busca constante por uma vida que reflita a luz do Evangelho. Que Deus nos guie e nos abençoe. Encorajo a todos a buscar a orientação do Espírito Santo em cada uma dessas áreas, confiando que Deus é fiel para nos guiar e fortalecer a cada passo. Que a graça de Deus esteja conosco enquanto avançamos na nossa caminhada espiritual. Amém? Então agora, meus irmãos, eu peço a você que curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as novas notificações. E o seu compartilhamento vai nos ajudar muito no crescimento do nosso canal. E eu fico muito grato cada vez que você faz essa atitude. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, que o Senhor possa te acompanhar por onde você for mais uma vez. E Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.